Bem, boa tarde. É, estamos juntos aqui a Suzana Dias e a Carolina Cantarino, que são também lá do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. E há algum tempo temos conversado. Primeiro, a primeira aproximação com a Rede Clima foi, na verdade, através da Tainá, que é ligada aqui ao programa também, e é aluna lá do nosso programa. E eu tenho conversado com o Paulo bastante, a Suzana, enfim, sobre a ideia de que seria interessante termos, num programa como este, uma sub-rede voltada para o tema da comunicação social. Não é? Então, nós, a partir de alguns encontros que tivemos, de conversas, elaboramos uma primeira proposta que hoje de manhã pudemos conversar, não é, com o Paulo, a Ana Paula, sobre a ideia do que seria essa atuação. E depois que o Paulo fizer uma leitura mais detida e nos retroalimentar aí com as informações, isto poderá então ser passado para os coordenadores, as sub-redes, para a gente poder trocar ideias e ver como é que amadurece e arredonda uma proposta como essa. Uma das características, certamente, de uma proposta desta natureza é que ela tem um caráter de transversalidade muito grande. Quer dizer, ela é uma proposta de comunicação social, é, portanto, uma proposta transversal que vai passar todas as sub-redes, e daí o esforço de tentarmos desenvolver um sistema de gestão da comunicação e da informação que seja alimentado por uma interação bastante grande entre as sub-redes de comunicação e as demais sub-redes e a coordenação geral, não é, da Rede Clima. O Eduardo mencionou a revista Consciência, quando fez a apresentação. Bom, a revista Consciência é uma revista lá do Laboratório de Jornalismo, que nós produzimos desde 1999, que tem, portanto, perto de 300 números. É uma revista de divulgação da ciência, e o número a que ele se referiu é exatamente o número sobre controvérsias e controvérsias da ciência. Isso, controvérsias da ciência, e menciono isso, e a propósito, porque exatamente hoje de manhã, quando conversávamos, dizíamos que o tema deste programa, desta rede, ele é controverso não por circunstância, não por acaso, não é? Mas ele é controverso estruturalmente. Ele é um tema extremamente controverso, e essa controvérsia gira, obviamente, em torno de todos os aspectos que vocês, mais do que ninguém, conhecem, sabem quais são, entre eles, obviamente, as disputas e as atitudes entre catastrofistas, entre os
como se diria em francês, o je m'en foutiste, né? Isto é, o pessoal que não está nem aí, né? E aqueles que têm, digamos assim, uma posição filosoficamente cínica, que é a de dizer, não, prejudicar, prejudica, mas a mesma tecnologia que faz mal é capaz de recuperar e fazer bem. Então não há com que se preocupar e toca, né? Enfim, são questões que, portanto, estão aí, envolvem um tema como este, e eu queria, antes de falar das linhas gerais da nossa proposta, situar um pouquinho qual é o tipo de objetivo, como é que a gente imagina poder trabalhar um programa transversal como este, de comunicação, ó, interagindo aí com os diversos, as diversas sub-redes. Quando a gente fala em comunicação, nós trabalhamos no Laboratório de Jornalismo com comunicação científica e comunicação cultural. O laboratório tem, desde 99 também, um programa de pós-graduação em divulgação científica e que formou uma quantidade grande já de profissionais. É um curso de especialização e tem há 5 anos um programa de mestrado, quase 5 anos, um programa de mestrado, e que tem hoje, em divulgação científica e cultural, tem hoje cerca de 33, quantas teses, Suzana? 33 teses, mais ou menos, 34 teses já defendidas, e nós estamos, este ano, terminando as discussões para a criação do doutorado em comunicação científica e comunicação cultural. Como eu disse, o laboratório tem uma atuação bastante grande na produção de material de divulgação. Um deles é a revista eletrônica Consciência, que é uma revista mensal, que tem 10 números por ano, e a produção da revista Ciência e Cultura, que é a revista da SBPC, e que nós produzimos editorialmente também para a SBPC, e a produção da revista Conhecimento e Inovação, além da atuação em uma série de campos, entre eles a organização de eventos voltados para a divulgação, como foi o evento da Feira Empírica que nós fizemos o ano passado, em cooperação com a Universidade de Salamanca, numa segunda edição dessa feira. Bom, é, portanto, um assunto de comunicação. E, claro que a ideia é de como representar a dinâmica da comunicação científica, e é este o objetivo. O John Ziman, em 1984, físico inglês, preocupado exatamente com a comunicação social da ciência, anotou isso que está aí. O princípio basilar da ciência acadêmica é que os resultados da pesquisa devem ser públicos. A instituição fundamental da ciência, então, é o sistema de comunicação. Então, estou vindo de um físico renomado, nos motiva, desta forma, a pensar exatamente na dinâmica deste processo de comunicação. Eu vou pular um pouco essa coisa do bem-estar social, do bem-estar cultural, e numa outra hora eu falo desse assunto com vocês, né? Mas uma outra hora que nós tivermos, deixa eu ver se eu acho a espiral aqui. E de repente, aqui, muito bem.
rapidamente, para representar essa dinâmica da comunicação social da ciência, eu criei essa imagem, essa figura, representada aí na construção bidimensional aqui, pelos dois eixos, um vertical, outro horizontal, criando com isso no espaço 4 quadrantes e com isto procurando representar os 4 momentos que caracterizam a dinâmica desse processo de comunicação. Um primeiro quadrante, que é propriamente o da produção e da difusão da ciência, que trata, portanto, da comunicação da ciência entre pares, não é? Supondo que aqui é preciso compartilhar de um mesmo código, de uma mesma linguagem. Em geral, no caso da ciência, essa linguagem tem especificidades muito grandes, não é? Isto é, não é uma linguagem aberta, ao contrário, ela é uma linguagem de grupo, fechada, e essa produção, do ponto de vista da sua circulação, se dá entre cientistas que são destinadores e cientistas que são destinatários da ciência. Entre cientistas já formados, sêniores, jovens, não é? Mas enfim, dentro dessa dinâmica em que os periódicos, em que os congressos, não é? Em que as comunicações específicas acontecem. Um segundo momento desse processo de produção, de comunicação da ciência, é propriamente o do ensino da ciência e o da formação de cientistas, em que cientistas e professores destinam informação a todos os níveis de estudantes. Aqui atuamos todos nós, nas nossas instituições, nas nossas universidades, e é uma relação entre aqueles que sabem e aqueles que não sabem, mas que virão a saber, não é? Que se dá através exatamente desse processo que aqui fica caracterizado. Um terceiro momento, que é aqui chamado de ensino para a ciência, em que cientistas, professores, administradores de museus de ciência destinam ciência a estudantes e, em geral, a um público jovem. São as feiras, os prêmios, os eventos que permitem exatamente, não propriamente o ensino da ciência, mas uma atitude do ensino para a ciência, procurando despertar no jovem o interesse pelas coisas da ciência. E o quarto momento, que é o da comunicação aberta da ciência, da divulgação científica, através dos jornais, das revistas, em que os jornalistas e cientistas destinam informação científica para a sociedade como um todo. É o que faz, em linhas gerais, a revista Consciência como objetivo fundamental, o que faz a revista Pesquisa FAPESP e o que fazem, obviamente, outras publicações dessa natureza. Bom, a dinâmica deste processo de cultura científica é representado aqui na forma, então, de uma espiral, partindo-se de um ponto, aqui no caso, que você pode tomar arbitrariamente uma data. Suponha que nós escolhêssemos representar isso e caracterizar essa dinâmica partindo de 1950, que é uma data importante, pós-guerra, criação do CNPq, criação da CAPES, depois criação da FAPESP e assim por diante. Bom, então isso é um ponto de partida e você pode aqui, nesse movimento, ir ordenando uma série de fatos, de acontecimentos, de eventos institucionais, pessoais, de desenvolvimento da ciência. Um segundo momento, que é caracterizado aqui pelo ensino de ciência, a mesma coisa. Esse terceiro momento, e a espiral, então, volta ao eixo de partida, e dessa maneira você tem aqui uma dinâmica em que, ao voltar ao eixo de partida, em princípio, ela não volta ao mesmo ponto, mas vai caracterizando
um processo de evolução e de transformação. Nós trabalhamos propriamente no laboratório de jornalismo com os fatos relacionados com cada um desses quadrantes, completando esta ação dentro da dinâmica aí da espiral. A ideia do projeto proposto e que a gente está discutindo é exatamente nós, partindo daquilo que se produz aqui, neste quadrante, pelas diferentes sub-redes, nós desenvolvamos ações visando propriamente resultados quanto ao ensino da ciência, quer o ensino específico, quer o ensino mais aberto, mas isto pode ser dado tanto na forma de cursos, por exemplo, nós temos um curso de pós-graduação com o laboratório de jornalismo voltado especificamente para o tema das mudanças climáticas, com os diferentes sub-redes atuando na oferta das disciplinas. Quer cursos abertos. Eu sou presidente de uma instituição nova que nós criamos, que é a Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Nós temos um canal de televisão junto à TV Cultura, que é a Univesp TV. Nós temos uma série de cursos que já são oferecidos no estilo MOOCs, com a gravação, uma quantidade enorme de programas, de cursos, e nós poderíamos abrir cursos da mesma natureza, objetivando esse tipo de oferta, e esses cursos serem acessados, como são os que nós já oferecemos, não só via televisão, mas via o YouTube. E eu estava contando ao Paulo de manhã, os nossos programas têm desde 2010 uma visitação da ordem de 10 milhões de visitações. 10 milhões de visitações. Estamos entre as 40 universidades, YouTube universidades, que tem o maior número de visitação e, portanto, de visibilidade nesse sentido. E aí há cursos com vários temas. Então, nós poderíamos montar um curso dessa natureza também, além, obviamente, das ações propriamente mais acadêmicas junto e a partir do laboratório de jornalismo nessa integração, como é o caso não só da formação acadêmica, nível de mestrado, de doutorado, mas também dentro da comunicação, mas também um curso de especialização específica. Aqui, no caso do ensino para a ciência, nós poderíamos, da mesma maneira, imaginar eventos, feiras, acontecimentos, premiações, quer dizer, qual é o objetivo? O objetivo é mobilizar a população em torno do tema, e mobilizá-la de modo que você tenha a qualidade dos trabalhos e, ao mesmo tempo, esse esforço de comunicação relativamente a um tema que é, de um lado, controverso e tem especificidades técnicas, é claro, bastante grandes, como se pode depreender das apresentações feitas. E, finalmente, aqui, teríamos, então, a possibilidade de imaginar, por exemplo, a produção de uma revista voltada para o tema, uma revista eletrônica, em que nós teríamos o trabalho de recolher, sermos alimentados pelas pesquisas, pelos resultados, e fazer esse trabalho de divulgação de maneira sistemática para estabelecer, portanto, esse tipo de contato, esse tipo direto de relacionamento. Se nós olharmos esse processo de comunicação, eu vou terminar. Se nós olharmos esse processo de comunicação, nós daqui consideramos que partimos de uma situação de linguagem extremamente codificada, fechada,
para uma situação de uso de linguagem aberta. Portanto, nós partimos propriamente de uma comunicação da ciência que se dá na forma de códigos específicos para uma comunicação que se dá de forma aberta. É como se nós estivéssemos fazendo um percurso, não é, que fosse da racionalidade demonstrativa da ciência para a comunicação dos conceitos da ciência na forma de metáforas capazes de traduzir conceitos abstratos em imagens sensíveis. Tá? Isto é um caminho que vai da ciência para a literatura ou da ciência para a poesia, se vocês quiserem. Tá? E que, deste modo, permite, de fato, essa comunicação. Como é um tema que, obviamente, não só é controverso, eu digo, intrinsecamente, mas, sobretudo, é socialmente controverso, tá? Pelas mudanças climáticas, então, é algo que requer uma militância de comunicação muito grande. Tá? E a ideia, então, é essa, nós podemos, quem sabe, trabalhar. Eu fiz um resumo, há vários outros aspectos, mas vocês vão receber o resumo da proposta e a proposta, e depois podemos, então, conversar dentro desse espírito. Tá bom? Obrigado.